Segundo Samuel, capítulo de número 6. Eu quero trazer uma reflexão que o Senhor aqueceu meu coração. Eu estava inclinado desde o último culto de família a ministrar uma outra palavra em um outro texto, mas nesta semana, enquanto lia esta história, Deus falou ao meu coração e eu quero trazer-lhes e propor-lhes esta reflexão nesta noite com base nesta palavra. Segundo o livro de Samuel, o capítulo é o capítulo de número 6 e o versículo é o versículo de número 20. Assim diz a palavra de Deus. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei mais desprezível ainda, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, por elas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Tome o seu assento em nome de Jesus. Eu sei que esse texto repetidas vezes tem vindo aos púlpitos da igreja para escrachar esta mulher por nome de Mical e principalmente fazer dela a personagem que mais tem nas páginas da Bíblia a aversão pela glória de Deus, pela presença de Deus e pelo manifestar da glória do Senhor. Mas não é neste ângulo que quero meditar nesse texto. Eu tenho costumeiramente recebido no gabinete pastoral ou nos pedidos de visita que nos fazem
E quando chegamos a estes lugares, a conversa é sempre a mesma. Depois de alguns anos de casamento, o relacionamento se evaporou. Apesar de toda a história construída a dois, da família construída, da fé, dos bens adquiridos, tudo isto revela-se para muitos casais incapazes de dar solidez e sentido àquela casa. Individualmente eram pessoas queridas, desfrutavam do respeito na comunidade, mas na vida doméstica eram incapazes de demonstrar a mesma atenção e cuidado que tinham para com aqueles que estavam para o lado de fora. O divórcio a eles veio de forma dramática, causando espanto a todos e acredito, inclusive, a eles mesmos. Este é um cenário comum na nossa geração. Numa sociedade fluida, de valores e amores tão transitórios, os compromissos, os votos, os relacionamentos apaixonantes se evaporam rapidamente. E no episódio bíblico que vamos analisar esta noite, demonstra para nós como relacionamentos podem correr risco e trazer graves consequências para todos nós. Apesar de uma história tão cheia de possibilidades, Davi e Mical nos revelam onde um casamento pode desembocar. Aquele dia, o dia do relato, do texto que nós lemos, era um dia especial para o povo de Israel. Após mais de 20 anos, Davi estava consolidando o seu reino com muitas vitórias e resolveu, depois de certa relutância, após mais de 20 anos que a arca estava afastada de Jerusalém, relutância tida por Davi por um período de 7 anos, ele resolvera trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, na tenda que fizera para este propósito. Os levitas apostos, os cantores devidamente preparados, os músicos devidamente alinhados, os sacerdotes organizados em seus turnos, porque a cada 7 passos dados havia uma parada estratégica, um sacrifício era oferecido e Israel adorava ao Senhor numa procissão que demorou certamente algumas horas. Então a arca entra em Jerusalém. O povo de Israel estava em júbilo. Havia uma alegria que contagiava a todos. O sorriso era visível naquela atmosfera de adoração. Quem sabe, e o texto nos diz claramente que ninguém parecia estar mais animado do que o próprio rei Davi. Ele vinha
dançando na frente do povo com todas as suas forças. Ele vinha bailando na presença de Deus. Se você já assistiu alguma reportagem ou algum documentário que mostra a música dos judeus ou até mesmo do povo árabe, sabe que eles fazem isso com muita disposição e com muita alegria. É impossível ver e não sentir vontade, nem clame o sangue de Jesus, porque você sente de entrar no meio e dançar com eles. Lá vem Davi na frente, dançando empolgado, feliz da vida, alegre, satisfeito. Estou consolidando o meu reinado. A arca do Senhor finalmente está de volta em Jerusalém. Finalmente está de volta ao lugar aonde nunca, ou de onde nunca deveria ter saído. Isto já é uma mensagem que, quem sabe, em outro momento ministraremos. Da janela do palácio, Mical observa Davi dançando e bailando. Davi vinha com alegria, um espírito de raiva, de vergonha, de aversão, de ciúmes, parece ter incomodado Mical. Davi termina sua celebração, e o versículo 20 diz que ele vai para a sua casa para abençoar sua casa. Ele deixa a celebração do culto, ele deixa o ambiente da festa, ele deixa a alegria do retorno da arca para Jerusalém, e na sua mente ele diz: é o momento de voltar para casa, para abençoar minha casa. Este era o propósito no coração de Davi. Mas quando você vê esse texto, você percebe que, apesar de querer levar a mesma alegria do culto para sua casa, sai do culto alegre, feliz, satisfeito, extraordinariamente se sentindo recompensado, feliz da vida, e digo: vou para casa porque quero abençoar minha casa, levar esta mesma alegria para dentro da minha casa. Todavia o resultado foi catastrófico. Ao chegar em casa com o propósito de abençoar sua casa, ele recebe uma enorme censura. Mical o aguarda com uma reprimenda das belas e diz a ele: que bela figura, deixa eu permitir, ou deixa eu utilizar, permitam-me, perdão, utilizar a figura da hermenêutica para contextualizar. É como ela recebe dizendo: que papelão fez hoje o rei de Israel. Que belo papel você me saiu hoje, hein, rei? Se exibindo para as mulheres da cidade, dançando para elas feito um doido. Que papelão você fez. Que vergonha. Você agiu como um sem vergonha qualquer, como um vadio qualquer. Numa versão traduzida de maneira mais clara, mais
fiel aos originais, ela está dizendo: você se comportou como um vagabundo, se exibindo para as mulheres do teu povo. Na altura que ele recebeu, ele devolveu. Eu não sou teu pai, nem teus irmãos, a quem Deus tirou do trono para dar para mim. E se não é você que me elogia, as mulheres de quem você fala me elogiarão. Que situação, que coisa, que cenário devastador. Ele sai do culto abençoado com o propósito de abençoar a casa, mas ao chegar em casa a crise está instalada. Imagine você, e eu creio que isso já aconteceu com você. Você sai da igreja depois de um culto abençoado, cantamos derramando lágrimas, sentimos as emoções da vida cristã, falamos em línguas estranhas na igreja. Uau, como eu precisava disso! Vou para casa para levar a mesma coisa para minha família. Mas quando você chega em casa, encontra um ambiente carregado de acusação, de desprezo, de zombaria. Quer que eu te conte um segredo? Este cenário é mais comum do que a gente gostaria de admitir esta noite. Frequentemente acontece na casa de qualquer um de nós, doidos para compartilhar aquilo que recebemos do Senhor no culto com quem não veio e ficou em casa. Mas ao chegar em casa, a alegria do culto se dissolve por uma palavra agressiva, com troca de acusações, com espíritos de ciúme, com sentimentos vazios, e a alegria do culto que parecia ser para sempre se perdeu na primeira palavra negativa que se ouviu. São centenas de mulheres piedosas que precisam lidar com o marido que não consegue entender a importância das coisas de Deus, que olham para suas mulheres e acham a sua dedicação às coisas de Deus ridícula, a sua devoção, o seu desejo de cultuar a Deus, essa mania de espiritualizar tudo, parece uma dondoca de igreja. São maridos que encontram no ambiente familiar oposição por causa da sua doação às coisas de Deus. Vai para a igreja de novo, vai pregar outra vez, vai orar de novo. A alegria do santuário, da presença de Deus, faz com que em casa se transforme em um ambiente perturbador. Mulheres que não entendem porque seu marido tem tanto interesse nas verdades espirituais, que não entende o papel que um diácono precisa desenvolver na casa de Deus, ou do marido que é presbítero, que gasta tanto tempo preparando um sermão, ou participa das reuniões de planejamento, e que nunca acompanham seus esposos no trabalho que realizam para o Senhor Jesus. Maridos que não percebem a alegria que ela sentiu ao ser a vocalista do grupo naquela noite, ao cantar pela primeira vez na igreja, ao reger com alegria, a satisfação que lhe trouxe participar daquela reunião onde ela foi a dirigente, ou a pregadora, ou a testemunha.
e ela volta para casa para abençoar sua casa. Mas ao chegar em casa, parece que a bênção não entra junto dentro de casa. Por que acontecem estas coisas? Por que geralmente a alegria do culto não se transfigura em alegria dentro do lar? Por que a alegria da satisfação na casa do Senhor não gera satisfação no ambiente familiar? Por que estas coisas não são? E por que a vida é assim tão ingrata? O pastor diz que depois do culto as coisas vão ser diferentes, que eu vou começar uma semana abençoada e eu volto para casa para abençoar minha casa. Poxa, mas só de pedir para alguém pedir o lanche, a briga está feia. Só de lembrar que precisa acordar-me no outro dia, diga, coloca você o celular despertar, deixe-me dormir até mais tarde. Só porque eu preciso de alguma coisa e um recado, parece que as palavras vêm carregadas de uma agressividade que no outro traz uma repulsa tão grande e azeda. As línguas estranhas que eu falei no culto dão lugar aos palavrões, porque o ambiente em casa ficou devastado. Por que acontecem estas coisas? Por que a volta para casa pode ser um desastre? Porque tem vezes que, mesmo querendo, nós não conseguimos abençoar nossa casa. Já perceberam que tem hora que a gente ora pela casa dos outros e as pessoas dão testemunho para a gente e a gente fica com cara de quem não está entendendo potocas? Porque a gente ora em casa e não acontece nada. Davi foi para casa para abençoar sua família, mas o ambiente que encontrou em casa foi um ambiente aterrorizante, um ambiente azedo, um ambiente intragável, um ambiente de puro desastre. E me ocorreu um pensamento enquanto pensava sobre isto e meditava neste texto. Davi não consegue abençoar sua casa, porque no coração de Mical já havia sido gerado um desprezo por tudo que Davi era, por tudo que Davi fazia e por tudo que Davi representava. E eu gostaria de falar esta noite exatamente sobre isto. Quando o desprezo domina o nosso coração. A questão aqui é que Mical já não tinha aquela admiração por Davi. E eu vou lhes provar isto esta noite. A questão aqui é que Mical já não devotava paixão, amor a Davi. No seu coração, pelo contexto dos acontecimentos anteriores, ela desprezava tudo que Davi era, tudo que Davi fazia e tudo que Davi representava. E esse desprezo que ela tinha fazia com que Davi ficasse impedido de abençoar a sua casa por conta de um coração que foi dominado pelo sentimento do desprezo. 3 fatos eu quero enumerar e a gente vai orar para ir para casa. Primeiro,
O coração de Mical é dominado pelo desprezo, porque o ambiente de casa não é um ambiente bom. Olhe para cá. Como muitos personagens bíblicos, a história da vida de Mical é um desafio. Quando olhamos para a vida dela, ficamos impressionados com as dimensões surreais que ela enfrenta. No primeiro momento, na adolescência, ela é apaixonada por Davi. Quando Davi surge no cenário de Israel, depois de derrotar Golias, as meninas babavam pelo Brad Pitt da época. Uau, era o super-homem de Israel. O Renato Gianecchini daqueles dias. Não havia uma só casa que as meninas não suspiravam. Davi, Davi, Davi. Apaixonadas que eram. E na casa de Esaú não era diferente. Havia pelo menos 2 de suas filhas que suspiravam por Davi. Uma delas era Mical. O rei havia prometido que para quem derrotasse Golias, o rapaz casaria com uma das filhas, a mais velha, a irmã de Mical, e que seria isento a sua casa dos impostos. Saul prometeu a outra filha, mas deu essa outra filha a outro homem. E para ajustar a sua promessa, então entregou Mical a Davi. Ou seja, como a maioria das mulheres daquela época, ela não era nada mais, nada menos para o pai do que uma moeda de troca, uma moeda de compensação. A prometida era a sua irmã, mas como eu já tinha ajustado as coisas com outro rapaz, então vai você. Quando Davi fugiu de casa ameaçado por Saul, Mical o protegeu. Mical enganou o próprio pai. E quando Davi deu no pé, Saul, para se vingar de Mical e de Davi, deu Mical para outro homem. Davi está fugitivo. E o rei é Saul e é pai de Mical. Já que o teu marido fugiu, case-se com outro. Tira ela da casa de Davi e força ela a ir para a cama de outro homem. Quando Davi assumiu o seu reinado, ele disse para os anciões de Israel que devolvessem Mical para ele, porque ela era a mulher dele. E a Bíblia diz que o homem que vivia com Mical veio chorando atrás dela até na porta do palácio. Está na Bíblia essas histórias, é só ler. É esse o ambiente da vida de Mical. Que relacionamento ela construiu com este segundo marido? Como era a vida dela? Qual é o que passa na mente dela quando volta para Davi, sabendo que Davi já está casado com Abisag, sabendo que Davi já está casado com Abigail, sabendo que Davi já está casado com Ainoã, sabendo que Davi já está casado com outras mulheres? Como que ela se sentiu ao voltar para casa, sabendo que o marido que ela está saindo de casa está chorando na porta do palácio? Eu não consigo dimensionar outra coisa a não ser um sentimento de amargura no coração. Você fugiu da nossa casa, Davi, para escapar com vida, e me deixou para ser entregue para outro homem.
Você cuidou de se safar, mas não foi capaz de me proteger. E agora, envolvido no manto do poder, me pega novamente como se eu fosse um mero produto. Mulheres que aqui estão, como o coração de Mical está se sentindo? Cheio de amargura, de ressentimento. Estas pessoas não têm ambiente em casa. O ambiente de casa não fica bom porque o coração já está cheio de amargura e já não tem mais sabedoria para lidar com os ressentimentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 19, diz aos homens não tratarem suas mulheres com amargura. Num primeiro momento, nós podemos pensar que a maneira de tratar as esposas pode gerar amargura. Mas a segunda possibilidade é que o marido não deve se relacionar com raiva. A Bíblia ordena que eles amem suas esposas. Qual é o oposto do amor? Muitos pensam que é o ódio. Mas o ódio não é o oposto do amor. O ódio, na verdade, é apenas a expressão de um outro sentimento. O oposto do amor é a indiferença. Porque muitos maridos odeiam suas mulheres muito mais frequentemente do que pensam, porque ao invés de amá-las, as tratam com indiferença, tornam-se indiferentes. O texto bíblico da história familiar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mostra, ele era bom no culto, ele era bom na intimidade com Deus, ele era o cara na composição dos salmos, mas péssimo marido e péssimo pai. A história mostra que ele tratá-la com indiferença. O ambiente de casa é muito intenso. O homem que canta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece que nem dentro de casa está quando aqui está. O homem que canta, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo para te adorar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse mesmo homem, quando está dentro de casa, é como se não tivesse, porque ele é indiferente. E se o ambiente não é bom, eu posso sair do culto com as melhores das intenções, mas aquilo que eu fui em casa antes de ir do culto, eu não deixarei de ser ao voltar para casa após o culto. Eu preciso construir um ambiente lá em casa que seja um ambiente de paz, de alegria, de harmonia, de amor, de comunhão, de relacionamento saudável antes de vir para a igreja. Porque se eu sair de casa com um ambiente devastador em casa, a bênção do culto só será bênção momentânea. Ao voltar para casa para abençoar, ela não segue comigo, porque eu preciso, antes de mais nada, sair de casa para o culto, ciente de que a minha casa já é um pedaço do céu. E assim a bênção que eu recebo no culto, eu terei condições de ministrar em casa, porque o ambiente de casa nunca foi diferente do ambiente da igreja. O ambiente de casa é o mesmo ambiente da igreja, é céu, é glória, é alegria, é presença, é comunhão, é relacionamento, é intimidade, é cumplicidade. Se eu quero fazer da minha casa a extensão da igreja, eu preciso inverter o caminho. Eu preciso começar a tratar as pessoas em casa com amor, com intimidade, com comunhão,
com tempo de qualidade. E não pense que esta palavra também não fala aqui ao coração do pastor. O ambiente em casa precisa ser bom, senão ele vai desembocar no desprezo dos relacionamentos. Você quer abençoar a minha casa depois do que você disse antes de ir para o culto? Você quer ser sacerdote aqui dentro de casa, depois de passar a semana me chamando de tonta? Que moral você tem para falar do que Jesus falou com você no culto, se você passou a semana toda debaixo do mesmo teto, praguejando, reclamando, achando defeito em tudo e em todos, fazendo com que todos dissessem: ainda bem que papai não está em casa, ainda bem que a chata da mamãe achou alguma coisa para fazer na cidade. Você não tem moral para abençoar sua casa, se o ambiente que você está construindo lá é um ambiente de indiferença. Você não tem condições de abençoar sua casa, se o ambiente que você está construindo lá é um ambiente de cada um por si e Deus por todos. Você não tem condições de abençoar sua casa, se você faz da sua casa um ringue, um campo de guerra, uma arena de disputas. E deixa eu te pedir um favor: grita pelo menos ai, para eu saber que você está vivo ouvindo esta palavra, porque eu sei que Jesus está falando com alguém aqui esta noite. Eu sei, eu já vi uns cutucãozinhos aí, eu já vi aqueles olhares, eu te disse, eu já vi. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. O ambiente de casa só poderá ser abençoado se eu já tiver construído ele com muita presença de Deus antes do culto. Não adianta se alegrar com a volta da arca para Jerusalém, se eu não tenho moral para colocar a arca dentro de casa. Uau, eu vou repetir essa porque eu gostei. Não adianta se alegrar com a volta da arca para Jerusalém, se eu não tenho moral de colocar a arca dentro da minha casa. Aquela ceia, eu preciso ter condições. Que a minha esposa, Deus está falando é com os machos aqui esta noite, que a minha esposa olhe para mim e diga: do jeito que ele ministra no altar, ele tem condições de ministrar com autoridade aqui em casa, porque na autoridade da profecia que ele libera do altar, tem ambiente construído em casa para abençoar a minha vida e a vida dos meus filhos. O desprezo toma coração de Mical, porque ela olha para o ambiente em casa, já desde a casa do pai, e não mudou nada na casa do marido, e diz: quem é você? Quem você pensa que é? Falar em presença, falar em Bíblia, falar em bênção de Deus. Quem é você, Davi? Quem é você? A segunda situação é que parece que a vida espiritual não está sendo assimilada dentro de casa. O pai, quando vai falar de Deus, diz: o Deus de Samuel. O pai Saul nunca fala o meu Deus, ele sempre diz o Deus de Samuel. Você pode ver isso nas narrativas de 1 Samuel. Saul sempre se refere a Deus na terceira pessoa, de forma terceirizada, nunca pessoal. Deixa eu lhe dizer,
Dentro de casa você transpira Deus? Ou você só é do manto quando chega aqui? Você só é da quando está aqui dentro? Quem você é dentro de casa? Você, irmã, é também de orar dentro de casa ou é só na casa dos outros? A tua vida espiritual é espiritual no teu lar? Ou pelas madrugadas a tua esposa te encontra na internet com filmes pornográficos? E aqui? Quem você é dentro do teu lar? Você é o cara do ai, 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 estou sentindo, estou arrepiado, também dentro de casa? Ou só canta os salmos na rua? Só dança na rua? Só tem alegria na rua? Só sente a presença na rua? Se isto estiver acontecendo, você não tem moral de abençoar a sua casa. Se isso estiver acontecendo, você não tem condições de abençoar sua família. Deixe-me falar um pouquinho de Abraão e Sara. Deus falou para Abraão: eu vou te fazer pai de uma multidão. Em todo o texto você vai ver Sara duvidando. Deus abençoar meu marido Abraão? Está de brincadeira com a minha cara. Vai abençoar nada. Mas pastor, Abraão, pai da fé, sim, para nós. Para Sara não. Para Sara é o homem que por 2 vezes colocou ela na cama de outro. Ou você nunca leu isso na Bíblia? Simplesmente para salvar a própria vida. Viu ele que ela era muito bonita e disse: os homens vão me matar. Então diga que é minha irmã. 2 vezes. A primeira para Faraó e a segunda para Abimeleque. Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 20. Deus vai abençoar esse cara que mente a meu respeito para salvar a própria pele? Não acredito não. Quem é você para tua mulher? As promessas que Deus faz a você são por ela acreditadas? A dança que você faz na frente da arca, uau, estou sentindo, ela olha para você e diz: que alegria, meu marido está cheio do Espírito Santo. A presença que você sente aqui, ao teu marido olhar para você, ele diz: que graça, minha esposa está cheia de Deus, que alegria. E ele também se emociona? Ou é daquele que fica assim: não conheço ela? Quem é você na sua vida espiritual dentro de casa? Porque se a vida espiritual dentro de casa não for do jeito que é aqui, então o desprezo está tomando no coração. E quando você quer falar, você quer exortar, você quer aconselhar, você quer profetizar, você quer orar com a tua família, olharão para você e dirão: que moral você tem? Quem é você? Diga para quem está do seu lado: eu sinto que Deus está falando contigo. Se você conhece bem quem está do seu lado e diz: Deus acabou de me dar um sentimento que a mensagem é para você, diga aí para ele: quem é você? A mesma coisa que acontece com Sara, a tal ponto que o anjo do Senhor visitou Abraão uma vez e disse: hoje eu não vim por causa de ti não, eu vim conversar com Sara. Onde está ela?
está aí ouvindo atrás da porta. E o anjo diz: daqui a um ano Sara vai conceber. E ela riu. Abençoar a casa desse mentiroso, esse velho bobão mentiroso. As nossas experiências com Deus precisam produzir no coração de nossas famílias temor a Deus, não riso de Deus. Eu vou de novo. As nossas experiências com Deus precisam gerar no coração dos nossos familiares temor a Deus, não zombar de Deus, não riso de Deus, mas temor a Deus. Olharão para nós e dirão: meu marido é uma bênção, minha mulher é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus. Davi foi para abençoar sua casa, mas não conseguiu fazer, porque a vida espiritual que ele tinha diante da arca não era a mesma que Mical via no dia a dia de sua casa. E os resultados não poderiam ser diferentes. O coração ficou dominado pelo desprezo. Eu não sei se você está conseguindo ler esse texto do jeito que eu estou lendo. E voltou Davi para os seus para abençoar sua casa. E Davi regressou para abençoar sua casa. Voltou para abençoar, mas o resultado foi uma ácida discussão, repleta de acusação. Mical diz: papelão, hein? Se exibindo, bestalhão. Ela usou um termo pesado. Ela usou um termo que para mim é muito ofensivo. Sem vergonha, vagabundo. É ofensivo demais. Dói. E todo homem sabe onde dói mais na mulher. Falar do pai dela. Quer ver uma mulher irada? É você falar do pai. Davi disse: eu não sou como teu pai, nem como a tua família. Está no texto, liu direito? Que Deus tirou. Olha Davi esfregando na cara de Mical. Deus tirou deles e deu para mim. Dorme com essa, Mical. E essas mulheres que você acha que estão me exibindo, elas gostam. É isso que ele está dizendo para ela. Elas me elogiam. Há uma troca de acusações. Não tem paz, não tem bênção. O versículo 19 termina com um culto glorioso. E o versículo 20 começa com uma discussão terrível. Na bênção apostólica desta noite, eu espero que você vá do carro para casa, desfrutando da mesma bênção que você está desfrutando aqui. Que a sua noite seja uma noite de bênçãos de Deus. E se é casal recém-casado, que esta noite seja concebido o herdeiro. Que seja a bênção de Deus na sua casa e que haja geração para a glória do nome do Senhor.
E se faz semanas, e não se assuste não, porque a Bíblia fala disso, e eu vou profetizar sem medo, porque eu não tenho medo de quebrar protocolo. Se faz meses, e se 2021 ainda não teve uma noite tórrida, eu quero profetizar que a bênção vai te acompanhar esta noite para sua casa. Você vai sair do culto e a bênção vai entrar na sua garagem, na sua porta e no seu quarto. A bênção vai junto com você esta noite. Tem alguém que está recebendo a palavra de Deus aqui? O capítulo 6, que é um capítulo glorioso, termina, e eu termino a reflexão aqui, de uma forma ácida, de uma forma terrível. A festa da volta da arca não foi a mesma dentro da casa de Davi, e muito menos no quarto de Mical, porque o versículo termina dizendo que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu mesmo já preguei que foi maldição porque ela desprezou Davi. Na verdade, pensando essa semana no texto, eu percebi que o desprezo que ela tem por aquilo que Davi está fazendo é só resposta do desprezo dele para com ela. E o texto não está dizendo que Deus não deu filho a ela porque ela zombou de Davi. Não, o texto só traz uma informação. Então pensei com os meus botões, o negócio ficou tão azedo entre os dois. E aí você já pensou o que eu pensei. Acabou a festa, não teve mais, cada um para o seu lado. Ela não gera filho, eu também não te procuro mais, uma vez que você está me desdenhando, você não me respeita. Acabou o relacionamento. E o que me dói, eu não sei se você está entendendo, é que ele voltou para casa para abençoar. O que me doeu o coração ao pensar nesse texto é que ele voltou para casa para abençoar. Mas ao invés da bênção que era de se esperar, porque eu fui com fome ao texto, cadê essa bênção, cadê essa bênção? A história termina com esterilidade, com falta de fecundidade, não há concepção. E quando no Velho Testamento o sinal da bênção sempre vinha acompanhada de fecundação, de concepção, de nascimento de criança. No contexto da Bíblia, uma criança é uma bênção para casa. Davi foi para abençoar sua casa, mas ao invés disso, um ambiente dilacerado pelo desprezo. Como você quer que termine a história da sua família? Vou melhorar a pergunta. Como você está construindo a história da sua família? E aonde essa construção te levará? Essa noite Deus te colocou assentado aqui, porque Ele quer que você volte para casa, levando para casa a alegria que você recebe aqui, e que ao chegar na sua casa, esta alegria não se dissipe,
Eu não estou dizendo que não haverão discordâncias de opiniões. Eu não estou dizendo que não haverá, vez por outra, discussões no ambiente familiar. Eu não estou falando que não haverão crises. Eu estou dizendo que a alegria que você sente no culto nunca, jamais será interrompida. Ela será uma constância na sua vida, porque pelo poder da palavra que eu estou ministrando ao seu coração, você está recebendo graça de Deus para criar um ambiente que sara feridas dentro da tua casa, para criar um ambiente de harmonia dentro do teu lar, para criar um ambiente aonde você será como a leitura bíblica oficial que foi feita aqui esta noite. A tua esposa será como a videira frutífera ao lado da tua mesa, e os teus filhos como ramos de oliveira que produzirão e se alegrarão na tua casa, e a bênção do Senhor estará com você. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra, fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. Calachorrebaia, Megawasei. Mical sai desesperada da casa do pai, porque o pai não tem vida com Deus. O ambiente é um ambiente em que a faz ser uma moeda de troca, e com esta mesma indiferença vai ser tratada na casa do marido, na casa de Davi. Pais que estão aqui, pai e mãe que está aqui, o que estamos produzindo no coração dos nossos filhos? Quero casar para sair logo da casa do velho. Arrepie e se preocupe se esse comentário estiver falando ou saindo lá. Avalie o contexto em que esse comentário é feito. Ninguém me entende aqui. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos para dar no pé. O que nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Nossas atitudes são santas em casa? Nossos filhos veem também nós na presença de Deus em casa? Ou eles estão vendo uma contradição? E a Bíblia profetiza em Malaquias capítulo 4, que na aparição de Cristo, Ele converteria o coração dos pais aos filhos. Eu vou de novo. Ele converteria os corações dos pais aos filhos, e converteria o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Eu gostaria que alguém assumisse o compromisso esta noite de maneira tal de dizer: por minha causa a maldição não virá na terra, porque o meu coração será convertido aos meus filhos, o meu coração será convertido aos meus pais, e nós vamos produzir em casa um ambiente que a alegria que a gente sente na igreja permaneça com a gente dentro de casa. Coloque a mão no coração, por favor. Feche os teus olhos, por gentileza. Quando ofregue de relessouria, camante o que vai sorebedéria. Senhor, esta noite
eu ministrei uma palavra pastoral a esta igreja. É o culto da família. Dezenas de outras pessoas me ouviram pela Suprema, e um outro número me assistiram pelas plataformas digitais. Na casa aonde um ambiente familiar está sendo um ambiente de guerra, no lar aonde a casa está sendo tenebrosamente atacada pelo desprezo, pela indiferença, pela falta de amor, pela falta de perdão, pelas mágoas, pelo ressentimento. Nesse ambiente aonde a alegria não tem continuidade, nestes ambientes familiares aonde a alegria é interrompida, neste ambiente familiar onde há a interrupção da glória recebida no culto, aonde a vida espiritual e a dinâmica da vida com Deus parece perder o significado e a importância. Este ambiente familiar que está fragilizado, está acabado, está dilacerado. Não há forças para orar, não há alegria para sentir, não há esperança para esperar, não há bênção para abençoar, porque tudo que acontece em casa é raiva, é ressentimento, é ódio, é mágoa, é falta de perdão, é angústia no peito, é espírito de ciúme, são vaidades e são crises e mais crises que interrompem a alegria que a gente sente aqui dentro. Eu sei que há lares que estão lutando contra isso aqui, e eu sei que há lares que estão vivendo exatamente isto. Vem culto e vai culto, e a cada culto esperançosamente voltam para casa dizendo: hoje a bênção vai. Mas quando chegam em casa, parece que o inferno todo está lá dentro esperando ele, esperando ela. Eu quero que aonde tiver este crente agora, Orecami Ohai Sorretefai, onde tiver este homem, onde tiver esta mulher que ouviu atentamente esta palavra, Muriki Raboderrisa Baroquena Raia Lorebaque Marequelendori sai. Onde estiver este homem, esta mulher, este moço, esta moça que está dizendo: o pastor falou do que acontece na minha casa e eu preciso de ajuda. E a alma nesta noite, Pai, está gritando por misericórdia. Eu quero que tu toques e que tu operes mudanças no comportamento agora. Que tu traga mudanças estratégicas no relacionamento agora. Que tu faz este homem ser mais brando, mais compreensivo, mais amoroso, menos indiferente. Que tu faz esta mulher ser menos ranzinza, menos rabugenta, mais compreensiva, mais amorosa, mais carinhosa. Que tu faz esses filhos serem mais obedientes e que honrem mais os seus pais. E que os pais não sejam provocadores da ira em seus filhos, mas abençoadores, e que consigam abençoar seus lares, porque a partir de hoje construirão lá um ambiente glorioso e maravilhoso. Toca agora, Senhor, traz cura para as emoções agora. Traz cura para esses sentimentos diversos agora. Entra na alma agora. Orelevomai, Melerecoloxéria. Pai, eu sei que estás operando aqui esta noite.
Eu estou sensível ao teu trabalhar. Meus ouvidos espirituais estão atentos e estão ouvindo o teu agir aqui esta noite. Salva esta família. Não deixa esse casamento terminar. Repreendo a fúria do adversário. Eu repreendo o espírito da pornografia. Calabidocomeia, camauaia, sai. Eu repreendo o espírito do adultério que está tentando destruir esta casa. Eu repreendo aquele homem sem vergonha que quer conquistar esta mulher. Repreendo o espírito da mulher adúltera que quer destruir este homem. E eu abençoo este casamento na autoridade da palavra que preguei. Repreende a fúria do adversário e provoca esta noite um avivamento nesta cidade. Que pais se convertam a seus filhos, que filhos se convertam a seus pais, que maridos amem suas esposas, que esposas amem seus maridos, e que haja paz nesta casa. Ela vai no nome de Jesus eu oro e creio. Quem grita amém? Está fraco demais quem grita amém. Se você quiser dar um abraço em alguém da sua família e você dizer para ele em nome de Jesus, a alegria do culto vai acompanhar a gente para casa. Eu não serei como Davi, que voltou para abençoar e o que fez foi brigar. Eu deixarei o culto e irei para casa e vou abençoar Rosângela, vou abençoar Andressa e vou abençoar André, e serei abençoado por eles, porque o meu lar continuará sendo o ambiente do céu. Quem pode profetizar isso na vida da sua casa? Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Você está perto de alguém que talvez não seja da sua família, então você vai dar um aperto na mão dele e vai dizer: você vai voltar para casa daqui a pouco. Diga para ele aí: você vai voltar para casa daqui a pouco. E com a palavra de hoje, você terá forças para abençoar tua família. Ou diga isto para alguém: não se preocupe, porque você vai conseguir abençoar sua casa. Eu preciso que alguém receba isto que eu estou profetizando. Eu preciso que alguém receba isto em nome de Jesus. Você vai conseguir abençoar sua casa. Você vai voltar para casa daqui a pouco e a presença vai te acompanhar, e você vai conseguir abençoar. Quem adora, quem adora, quem adora, quem adora a Jesus esta noite. Eu quero saber de alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje aqui. De repente voltar para a casa do Pai. Você está distanciado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. E eu não posso encerrar este culto sem lhe dar esta oportunidade de vir a Cristo esta noite, de se render a Cristo em nome de Jesus. Há alguém que vai dizer sim a Jesus? Alguém que vai dizer sim a Cristo? Que vai voltar à casa do Pai
e vai receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão assim como sinal, porque eu quero abençoar sua vida também. Alguém a Jesus esta noite. Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu sei que o relógio já me manda parar, e eu sei que tem muita gente aqui que vai viajar essa semana, e para mim não fazer 15, 20 oração depois do culto, eu quero que você que vai viajar esta semana corra aqui para o altar, porque eu quero orar por você que vai viajar esta semana. Vai ter um momento de recreação com a família, vai passar o Natal com alguém. Corra para cá, porque como seu pastor, eu quero abençoar sua vida. Você vai em paz e vai voltar em paz. E a alegria do culto em Cacoal você vai levar para o meio dos teus, aonde você encontrar. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode vir, eu estou esperando você. Aleluia. Aleluia. Gente, quem pode, pode, não é? Quem não pode, se sacode. Olha o tanto de gente que vai viajar. Coisa boa. Isso é sinal que Jesus está abençoando esse povo, não é? Deus abençoe. Mais alguém? Tem gente ainda vindo. Terça-feira a gente tem mais um culto de doutrina. E aí, meus queridos, no sábado próximo é Natal, é isto. Então nós não vamos ter culto. Quem quiser vir, venha, vai estar o banco aí, você faz o culto. Mas nós não estaremos aqui. E domingo que vem, pela manhã, nós estamos suspendendo a escola bíblica dominical. Várias pessoas da equipe de professores viajaram, e é dia 26, muita gente na estrada ainda, festa, outros recebendo parentes. Então não teremos a escola bíblica dominical, mas teremos o culto à noite, um culto com a participação efusiva da nossa Umadical, porque vai ter aqui a despedida do presbítero irmão Marlo, que é o coordenador da Umadical. O pastor Roberto Varjão convidou o Marlon para ir para Jaru, e o irmão Marlo aceitou o convite, está indo trabalhar com o pastor em Jaru, e nós vamos despedi-lo aqui no domingo à noite. Eu até já falei que o nome dele é Marlo Iscariotes agora. Glória a Deus. Vamos orar, gente. Estendam as mãos para cá. Glória a Deus, para abençoar estes queridos irmãos que vão fazer uma viagem. Senhor, eu estou abençoando a vida destes meus irmãos e irmãs, que com suas famílias estarão fazendo uma viagem esta semana, para recreação, para descanso, para encontrar os seus familiares e participarem juntos das festas de final do ano, como família que são. E eu quero que o Senhor dê a eles bons encontros, bons momentos de recreação, bons momentos de festas a cada um deles, e que o Senhor guarde-os na estrada, com segurança e com proteção, tanto na ida quanto na volta. Cuida deste veículo que vai conduzi-los, seja por carro, por ônibus ou avião, que eles sejam guardados pelo teu amor. Cuida de toda a parte mecânica deste transporte, toda a parte hidráulica, e ajuda os teus filhos a irem com segurança e a voltarem debaixo da tua bênção. É assim que oramos e assim cremos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe vocês que vão viajar. Boa viagem. Eu vou ficar aqui chupando o dedo, numa inveja de vocês. Deus abençoe, tá? Aproveitem mesmo. Aproveitem este momento e que tenham uma boa festa em nome de Jesus. Assim mesmo como a gente está, erguem as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe sua casa,